E aí, meu aluno querido, vamos falar agora um pouquinho a respeito do desenvolvimento do texto dissertativo. Veja só, já fez a introdução, já sabe como começar o texto, agora é hora de fazer o desenvolvimento. Quando nós falamos em desenvolvimento, temos que pensar o seguinte: depois da introdução, o que vem, de fato, é a parte que vai contar mais pontos para você. Afinal de contas, é no desenvolvimento que você vai pegar as ideias da introdução e desenvolvê-las. É por isso que o nome é desenvolvimento. Você tem que pegar ali, lá no seu rascunho, na hora que estiver escrevendo, e conseguir abrir as ideias que você colocou na introdução. Por isso, é muito importante você estabelecer uma estratégia de como você vai pontuar o seu desenvolvimento, né, a sua progressão de ideias que você tem ali no texto. Veja só, quando nós falamos de desenvolvimento, nós temos que pensar nos dois tipos de texto que nós temos. Como assim dois tipos? Os dois tipos dissertativos. Uma dissertação expositiva, uma dissertação argumentativa. Por quê, professor? Dependendo da maneira que você resolver escrever o seu texto, você vai enveredar para alguma dessas áreas. Vamos pensar aqui. Se o seu caso for escrever um texto dissertativo expositivo, qual é a sua missão? Como se trata de um expositivo, o propósito é a explanação das ideias, de maneira clara e fundamentada. Já, se você tiver, aliás, além da explanação, a conceituação. Isso quer dizer que, se vier uma proposta para que você fale a respeito de determinada conduta de um agente público, numa situação determinada, você vai ter que, no desenvolvimento, explicar que aquela conduta vai ser configurada da maneira tal. Se você lembrar, por gentileza, mencione qual é o artigo que vai mostrar essa conduta, como conceituar isso, quais são os desdobramentos. Quer dizer, o texto aqui é muito mais técnico. É para quem estuda uma matéria e tem que escrever alguma coisa a respeito dela. Por exemplo, os chamados textos com estudos de caso. Existem algumas provas de nível superior que exigem que o candidato faça um estudo de caso. Para tanto, aparece ali uma cena descrita, um caso para ser analisado, e partindo desse caso, o candidato precisa escrever quais são os procedimentos a serem tomados naquela circunstância. O nome disso é estudo de caso. Então nós temos para o texto expositivo, explanação de ideias e conceituação. Sempre tudo bem fundamentado e tudo bem claro. Cada parágrafo do texto deve se desenvolver com uma ideia, certo? Então você tem ali 2 parágrafos, 3 parágrafos para a sua redação. O que é que deve conter em cada parágrafo? Uma ideia. Você não pode colocar mais de uma ideia num parágrafo, senão você não vai conseguir discorrer sobre ela, não vai conseguir fundamentar, não vai conseguir explicar. Então, para cada parágrafo, um tópico frasal. Tópico frasal significa a frase, a ideia, que resume o teor desse parágrafo. Depois, se nós pensarmos em um texto argumentativo, vejamos aqui. No texto argumentativo, você vai ter o desenvolvimento trazendo os argumentos, quer dizer, quais são os pontos de vista, quais são as frases para defender esses pontos de vista. Afinal de contas, você levanta uma tese na introdução de natureza argumentativa e, no desenvolvimento, você precisa fazer a defesa dessa tese. Não é para você chegar ao fim do texto e resolver lá no final dizer qual é a resolução para o problema. Dizer lá no final qual seria a melhor saída. Por quê? Porque não dá tempo de você explicar, não dá tempo de defender. Então a melhor coisa é você defender já no meio do texto. Porque ali sim você tem espaço para escrever e você também vai aproveitar melhor o seu tempo de escrita, ou melhor, o espaço para escrever. Afinal de contas, você vai ter ali 7 linhas para colocar uma ideia e explicá-la. Não vai ter que ficar enchendo linguiça, como é o que as pessoas costumam fazer. Falar, puta, eu não sei o que escrever aqui, o cara começa a escrever uma coisa nada a ver. Então tome muito cuidado para você não cair nesse erro, beleza? Aí olha só, o que colocar no desenvolvimento? Vamos pensar, temos 2 tipos de texto, certo? Se nós tivermos aqui o texto de natureza expositiva, você vai ver, eu vou colocar aqui alguns itens, certo? Que você deve colocar ou não. E depois, quando estiver finalizando essa explicação, esse raciocínio, nós vamos pegar 2 parágrafos, um que está bem escrito e outro que está escrito de uma maneira terrível, e vamos analisar a estruturação deles. Bem,
Se o texto for um texto de natureza expositiva, preste atenção o que é que vai acontecer. Você tem que responder a item por item, de maneira fundamentada, tá? Por isso, fundamentando. Se você tiver um texto de natureza expositiva, a banca vai colocar para você 2 questionamentos, 3, 4, 5, 6. Você tem que responder a esses itens, tudo sob forma de um texto. Os alunos costumam me perguntar, Pablo, eu não poderia simplesmente pegar esse texto que está dividido em 3 perguntas e colocar assim, pergunta 1, resposta, pergunta 2, resposta, pergunta 3, resposta? Não, porque a banca coloca assim, escreva um texto dissertativo respondendo aos questionamentos. Então o negócio aqui é que você tem que responder a item por item, certo? Não pode pular. Professor, o que acontece se eu pular? Você perde a nota deles, perde a nota do item, tá? O que pode criar um decréscimo muito grande. E por que de maneira fundamentada? Não adianta apenas você responder se você não colocar a justificativa. Você não recebe a nota integral. Então, de vez em quando, você tem ali um item que vale 6,25. Recebe a correção, recebeu ali 3 pontos. Aí você fala, puxa vida, mas eu respondi a parada, mas não consegui acertar. Aliás, não consegui a nota toda. Pode ser que o elaborador tenha considerado a sua resposta insuficiente. Então ele te dá uma pontuação menor. Não quer dizer que você tenha erros de ortografia, erros de escrita, nada disso. Quer dizer que você não deu uma resposta satisfatória. E muito provavelmente a satisfação da resposta esteja aqui, na fundamentação desse questionamento. Por isso, lembre-se de explicar tudo tintim por tintim. Pense que o seu corretor é um cara retardado, sabe nada do assunto, certo? Então é aquela pessoa que você vai ter que pegar pela mão mesmo e explicar palavra por palavra, item por item. Do contrário, não dá certo, beleza? Segunda coisa, descartar eventos novos. Essa é uma preocupação que eu tenho quando for explicar redação para os alunos. Vez ou outra, o candidato vai escrever e ele tem a mania de colocar dados que não estão na proposta e também não estão nos questionamentos. Então o cara responde ao questionamento, quer dizer, ele colocou ali uma informação pela metade, certo? Em vez de continuar explicando, em vez de continuar fundamentando, tá, o texto, o que ele faz? Ele manda ali assim, então, se acontecesse tal coisa, se fulano fizesse isso, ele coloca um evento novo. E a banca já coloca para você na proposta do texto, desconsiderando eventos novos ou eventuais desdobramentos. Tá? Por quê? A banca quer uma resposta simples e direta. Ela não quer que você recrie o caso colocando alguma coisa a mais. Então, lembre-se de se limitar na hora de responder. Sabe quem sofre muito com esses eventos novos? Quem sabe demais. O cara manja muito do assunto. E ele quer falar assim, não, beleza, isso aqui é o artigo 333. Mas, se o fulano de tal fizer isso ou daquela maneira, ele também já vai para o artigo tal, para o artigo... Calma, responda apenas aquilo que a banca solicitou. Depois, explanar com clareza os conceitos. Isso quer dizer, quanto mais você estudar a matéria, mais fácil será descrever a redação. Quando você tenta dar um miguelê, quando você tenta ali fugir do assunto, não necessariamente fugir, mas você não tem muita certeza e tenta escrever encobrindo a resposta, o elaborador já percebe, ele sabe qual é a sua estratégia de mentira. E aí você perde ponto. Lembra, eu falei para você na primeira parte em que nós começamos a conversar a respeito de texto dissertativo. Qual é o fundamento de uma boa redação? É um texto claro. A clareza é o princípio de escrita, sempre. Olha só, se necessário, exemplificar. Imagine que você esteja falando sobre alguma coisa muito teórica ou muito complicada e não esteja conseguindo explicar corretamente. Ou você imagine que tenha ficado muito abstrato o seu texto. O que é que você faz? Ponto final e escreve, por exemplo, e aí dê uma situação. Esse exemplo também precisa ser claro. Mas, pelo amor de Deus, na hora de exemplificar, não coloque a pessoalidade. Não vai falar assim, ó, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo em certo dia, isso é errado, tá? Não pode fazer esse lance de exemplificar com a própria vida, certo? Talvez, se você exemplificar alguma coisa recriando uma situação, seja mais fácil. É muito complicado exemplificar com situações
que você acredita serem do conhecimento do corretor. Toda vez que você tiver que trazer um exemplo, explicite de maneira completa que exemplo é esse. Como no caso do fulano de tal, que fez isso, aquilo em determinada região. Fica bem melhor assim. Depois, se houver subitens, como assim subitens? Pequenos questionamentos dentro da proposta. Para cada parágrafo em que você for colocar um item da resposta, faça o seguinte, use os mesmos termos da banca, os mesmos termos da proposta. O que eu quero dizer com isso? Na hora de você escrever o texto, na hora de você fazer sua redação, o cara pediu para você falar sobre as causas e consequências, tá, do trabalho informal. Então o que você vai fazer? No meio do texto vai colocar uma das causas do trabalho informal, depois lá na outra parte do desenvolvimento, consequência do trabalho informal, entendeu? Você explicitou utilizando os termos da própria banca. É muito inteligente fazer isso, porque isso aumenta a sua nota. Vamos adiante aqui. Bem, se não tivermos o texto de natureza expositiva, nós passaremos a esse texto de natureza argumentativa. E o que colocar no texto de natureza argumentativa? Pensemos. Você deve aprofundar a tese apresentada na introdução. Então, lá na sua introdução, você colocou uma ideia, e essa ideia é a ideia que você pretende desenvolver. Nesse caso, é preciso que você argumente de modo a explicar essa tese. Por exemplo, você quer falar que a interpretação de textos está presa àquilo que o indivíduo conhece. Você vai começar no primeiro parágrafo ali do desenvolvimento, falando, é o contexto que define aquilo que o indivíduo consegue ou não interpretar, porque os seus mecanismos cognitivos estão preparados para receber e selecionar determinadas informações e não outras. Tá? Então aqui ó, nós temos essa ideia, aprofundar a tese apresentada onde? Na introdução. É o fundamento do texto argumentativo. Depois, lançar os argumentos em uma estratégia de argumentação. Você precisa definir que estratégia você vai usar. Geralmente, as pessoas utilizam essa aqui, ó, enumeração de motivos, porque é uma das mais simples. Como assim, professor? Quando você vai escrever uma argumentação dessa, você utiliza aquela estrutura. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Fica muito mais fácil escrever assim. Você tem palavras ali, mecanismos para facilitar a sua escrita. Se você for utilizar um desenvolvimento por causa e consequência, no primeiro parágrafo você vai enumerar todas as causas que conseguir listar. No segundo parágrafo você vai explicar quais são as consequências daquilo que você listou. E precisa mostrar que existe uma relação entre o primeiro e o segundo parágrafo, a fim de tornar o texto bem mais claro. Existe uma outra estratégia, que é chamada de estratégia do discurso autorizado, ou também de fala de especialista. Imaginemos que você se lembre de algum pesquisador, de algum estudioso que tenha feito uma pesquisa a respeito daquele assunto. Na hora de fazer o desenvolvimento, o que é que você faz? Joga essa informação e começa a desenvolver o seu texto comentando aquilo que o indivíduo falou, comentando que discurso autorizado é esse. Outra coisa interessante, você pode desenvolver a sua argumentação por meio de uma estratégia de silogismo. O que é silogismo? É a criação de um raciocínio lógico, baseado na estrutura se, então. Você lança uma hipótese e tenta comprovar. Se é verdade que o indivíduo está voltado para aprender aquilo que não o interessa, então qualquer tipo de atividade cognitiva que exija muito processamento será julgado difícil. Ó, fiz aqui uma estratégia de silogismo. Depois, nós temos aqui a ideia de retrospectiva. O que é isso? Você faz um desenvolvimento baseado em cronologia. Na década de 40 aconteceu isso, na década de 60 aconteceu isso. Já nos anos 2000, nota-se papapá e começa a explicar. Então é outra estratégia que você pode utilizar. Qual delas eu recomendo? Sinceramente, a mais simples é aquela que você não vai se perder fazendo, essa aqui, a enumeração de motivos.
Você está escrevendo ali e no meio dessa escrita toda, o que é que você faz? Você joga ali a explicação em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar e em cada parágrafo, ó, você dá uma explicada ali a respeito desses conceitos. Muito bem? Olha só, o que mais nós temos que ter? É preciso evidenciar que há relação entre os argumentos. Ou seja, o que é que você vai utilizar para fazer isso aqui? Mostrar que tem uma relação entre esses argumentos. Vai usar aqueles chamados mecanismos de coesão. Então, diante disso, esse cenário mostra, essa situação evidencia que, ou se levarmos isso em consideração, se isso for levado em consideração, é preciso mencionar que, então, sempre que você estiver iniciando um novo parágrafo, tente linkar o início desse parágrafo com o final do antecedente. Assim você vai mostrar que há relação entre esses termos dentro da frase. Depois, nós precisamos progredir argumentativamente. O que significa isso, professor? Você precisa mostrar que existe uma tal de escala argumentativa. O que significa isso? Você coloca argumentos e escolhe se você vai utilizar os argumentos do mais forte para o mais fraco e do mais fraco para o mais forte. Que estratégia você vai usar? Então, imaginemos que você tenha 3 argumentos. Primeiro, segundo, terceiro argumento. Então você tem A, B e C, primeiro, segundo, terceiro. Como é que você faz? Se o primeiro argumento for o mais forte, você coloca ali que esse primeiro argumento é um argumento inquestionável, certo? Fala assim, é inquestionável a situação e pau, joga o argumento ali, certo? Depois, você coloca uma expressão assim, ó. Além disso, e vem o seu segundo argumento, que é o mediano, não é tão forte assim, tá? Depois você pode colocar, para encerrar, ademais. E aí, joga o seu argumento. Essa aqui é uma escala aqui, ó, decrescente. Por quê? Vai do mais forte para o mais fraco, certo? Vamos pegar aqui outra escala argumentativa, uma escala argumentativa de natureza crescente, então. O que é que você faz? Você coloca primeiro o argumento mais fraco no texto. Você vai colocar ali, inicialmente a ideia papapá é isso. Aí, depois é preciso ressaltar, opa, você já joga uma ideia. Você chega a uma escala argumentativa com a palavra até, certo? Até isso foi feito, tá? Ou ainda você pode colocar e a inquestionável ação. Lembre-se de que se você utilizar uma estratégia do mais fraco para o mais forte, você começa com o argumento mais simples e vai trazendo os demais argumentos. Sempre importante mostrar que existe uma hierarquia entre eles. Sempre coloque um argumento, aí não coloque logo depois o mais fraco. Traga essa escala. Professor, se eu estiver escrevendo uma redação e eu tiver que mostrar, por exemplo, os pontos positivos e os pontos negativos de alguma coisa. Deixa eu te explicar. Existe uma estratégia para você escrever sobre isso que é bem importante. Então imaginemos ali que você teve que falar alguma coisa sobre os chamados pontos positivos de alguma coisa, depois os chamados pontos negativos dessa mesma coisa. Antes de começar o texto, escolha a sua opinião, escolha a sua posição. Você acha que é positiva ou que é negativa? Por que eu estou falando isso, professor? Veja só. Imagine, você acha que a determinada situação é negativa. Então, que estrutura você deve utilizar? A estrutura utilizada por você deve ser assim. Primeiro, o tema, certo? Na introdução. Aí, vai falar sobre os pontos positivos, daí vai falar sobre os pontos negativos, vai sustentar a sua opinião e vai concluir. Vou te dar um exemplo bem prático. Imagine o seguinte, você tem ali um brother, certo? E esse brother seu é um cara assim muito feio. Ele é tipo o rascunho do mapa do inferno, queimado ainda.
E aí você quer fazer esse seu brother ficar com uma mina que é conhecida sua. Como é que você vai fazer? Você vai chegar e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, mina, tem um amigo meu que é gente boa pra caramba, ele assim, um cara sempre parceiro, tá aí, bem articulado, fala bem, estuda pra concurso, logo logo vai passar, vai ser o cara, pá e tal, e ele tá afim de ficar com você. A menina, opa, que legal. Aí você fala assim, só tem um problema. Daí ela, qual? Ele é feio pra cacete. Tá, tipo, é muito feio. Você vai sair na rua, é tipo um trator, sabe? É bom pra trabalhar, mas pra sair na rua queima a cara. Aí você, puta, você não vai conseguir chegar ao resultado, certo? Seu argumento você vai ficar inconsistente. Vamos inverter? Agora, se você faz o seguinte, você quer que ela fique com o cara, você começa assim, viu, mina? Seguinte, tem um amigo meu, é um cara que não é muito bonito, na verdade ele é meio feio, sabe? Tipo um caminhão mesmo, sabe? Aquele que é bonito pra você trabalhar, mas pra sair na rua é feio. Aí você fala assim, mas é o seguinte, o cara é um cara trabalhador, gente boa, sabe? Conversa com todo mundo, tem vários amigos aí, tá estudando para concurso, logo logo vai passar, vai ser muito ninja, o cara vai ser o cara top dos tops. E aí, vai ficar com ele ou não? Entenda, é muito mais fácil você persuadir se você levar toda a estratégia de argumentação que você defende de uma vez só. Se você fizer primeiro um ponto positivo, depois um negativo, depois um positivo, depois um negativo, você fica sem definir o ponto que você está defendendo, cara. Então é muito melhor você apresenta uma parte positiva e uma negativa, se você estiver defendendo a negativa, ou uma negativa e depois a positiva se você estiver defendendo a positiva. Por isso eu falei, escolha o seu ponto antes de começar o texto. Fica muito mais fácil de escrever a sua redação assim. Beleza? Agora olha só, o que é que nós vamos fazer? Analisar texto, tá? Eu tenho aqui algumas redações, aliás, alguns tipos de desenvolvimento, e você tem aí também. Eu quero que você analise esses desenvolvimentos e veja o que foi que a criatura fez nesses desenvolvimentos. O primeiro tipo tá aí, ó. Desenvolvimento de texto expositivo com problemas. Vejamos o que foi que a pessoa escreveu, veja se você consegue saber o tema e vamos ver quais são os problemas. Começando aqui, ó. Então, o crime que aconteceu foi um que aparece no Código Penal. Ó, já começou bem. Tipo, se é um crime, onde é que ele tá? Ele tá no Código Penal. Veja como o cara começou. O crime que aconteceu. E aí? Que introdução é essa? Mas vamos continuar. Quando o indivíduo oferece algum tipo de caixinha para alguém, ele está cometendo um crime. Primeiro que faltou vírgula, erro de pontuação ali. Oferece caixinha. Como assim? Eu vou pegar uma caixinha e ó, oferecer, você vai falar, não, professor, você é burro. Caixinha significa que o cara tá, né, dando um caraminguá ali, dando, né, o chamado ajutório pra galera. Não, mas não é, você não pode escrever isso, criatura, não pode escrever isso, tá? Olha só, esse tipo de coisa não deveria acontecer em nosso país. Mas acontece com frequência, porque quem deveria cuidar dessas coisas não cuida e fica o tempo todo só pensando nas coisas erradas. Ó, veja que a argumentação, assim, ó, que boa, hein? Isso é chamada argumentação de boteco ou argumentação da avó. Por que a argumentação de boteco da avó? No boteco, qualquer tongo no boteco falaria isso, certo? E a argumentação da avó, porque quando você faz uma coisa e a avó quer te explicar que é para você não fazer, ela dá uma explicada assim daquele jeito bem lógico. Não faça isso, porque não é para fazer isso. Porque tá errado fazer isso aí. Se todo mundo fizesse isso aí, ia se lascar. Tá, entendeu? Essa não é uma argumentação boa. Vê o problema que tá assim. Ó, professor, mas ele escreveria desse jeito. Então fique vermelho aí do outro lado da tela e corrija. Olha só. Por isso tem tanta corrupção no Brasil, porque falta muitos valores que as pessoas já perderam. Oh, meu Deus! Falta muitos valores. Ó, primeiro erro de concordância, né? Faltam. Depois, faltam valores que as pessoas já perderam. Se já perderam, é claro que tá faltando, seu besta, tá? Então, isso aqui tá uma droga, certo? Se eu tivesse corrigindo isso aqui, eu ia botar fogo na redação e nem devolver pro candidato, certo? Não ia nem devolver. Ou ia jogar Veja em cima e ó, esfregar, para ver se limpava essa bosta aqui. Agora vamos pegar um desenvolvimento melhor. Um desenvolvimento ali de um texto expositivo, mas agora, ó, sem problemas. Tá? Sem problemas, quer dizer, sem grandes preocupações. Veja só, define-se o crime em tela como corrupção ativa. Opa, já conseguimos, ó, colocamos o nome do crime. E aí? Tal crime se configura pelo simples ato de um indivíduo oferecer vantagem
qualquer tipo de benefício ou satisfação de vontade que venha a afetar a moralidade da administração pública. Definimos o que é corrupção ativa nessa expressão. Cara, isso você estuda quando você está ali observando direito penal. Senhor, meu curso não cai direito penal. Pode ser outra parte da matéria. Tá? Olha só. De acordo com o artigo 333 do Código Penal, vírgula, só se caracteriza vantagem quando ela é oferecida ao funcionário público. Já desenvolvemos melhor. Como houve, na situação apresentada, o oferecimento de vantagem a um servidor para que este deixasse de fiscalizar a empresa mencionada, pode-se dizer que o crime foi consumado. Respondeu ao questionamento. Aqui você sabe qual era o assunto? Sabe, estava falando de corrupção ativa, inclusive especificou o tipo de crime, certo? E ainda explicou como o Código Penal traz. No outro caso, você sabia o que o cara estava falando? Não. Ele começou a falar de caixinha e do crime cometido, depois parou na corrupção, certo? Parou ele dizendo que é corrupção e valores do Brasil, aí sofreu demais. Então aqui você viu um texto de natureza expositiva, com problemas e um bem escrito. Agora um texto argumentativo, primeiro um com problemas, depois um bem escrito. Veja só. O primeiro com problemas, né? Tem muita corrupção no Brasil, porque as pessoas é que são corruptas. Ninguém quer ficar para trás. E quando vê que dá para tirar vantagem dos outros, daí tira mesmo, como não vai ter ninguém para corrigir. Eu acho que não está certo esse tipo de coisa, porque se todo mundo é corrupto, não dá para viver num país desse tipo, que não tem nem segurança para sair na rua, porque até todo mundo que está lá vivendo é corrupto também. Caramba! Você entendeu do que era esse texto? Você, eu só entendi que tinha corrupção aqui no meio, pelo menos do tema o Magrão não fugiu. Não fugiu do tema, mas o texto está uma droga, tá? Por que está uma droga? Porque ele começou assim, tem muita corrupção no Brasil. Usou o verbo ter no lugar do verbo haver, o que é um defeito de escrita. Cuidado para você não fazer isso. Veja só agora, um texto reelaborado. Em primeiro lugar, pode-se dizer que o fato de a corrupção ser tão evidente em terras brasileiras é proveniente do próprio comportamento do povo. Então, em vez de eu falar o povo que é corrupto, eu falo não, que o comportamento é proveniente do povo. Não que o brasileiro seja corrupto, mas, ao que tudo parece indicar, é corruptível. Significa, ele pode ser corrompido. Ele não é corrupto, ele pode ser corrompido, por isso corruptível. Isso quer dizer que há uma tendência à ação que desconsidera a retidão e a honestidade se houver benefícios sem ônus para quem a pratica. Tá? Isso quer dizer, se o indivíduo vir a possibilidade de praticar alguma coisa ilícita sem responder por isso, ele praticará. Essa é a tendência à corrupção. E aqui, estabelecemos uma argumentação com base em um exemplo, uma constatação e a explicação disso, certo? Explicamos o porquê dessa corrupção. Estamos constatando esse fato e daí explicando. Eu espero que você tenha entendido o que você tem que fazer no seu texto. Tá? Aqui é a parte do desenvolvimento. Quando você estiver escrevendo a redação, para garantir que ela vai ter ali uma boa progressão, profundidade, tá? Aqui eu só mostrei um parágrafo, mas você pode ter até 3 desse tipo. E é preciso que você faça o texto com consciência e que você garanta que todos esses elementos que ali estão, você conseguirá entender. Tá? Você conseguirá aplicar no texto de maneira sempre fundamentada e com clareza. Sempre o seu texto deve ser claro. Uma das melhores coisas que você pode fazer é entregar uma redação sua para outra pessoa ler, mesmo que não seja professor. Se o cara ler o seu texto e entregar para você, e você perguntar, do que é o meu texto? Eu falei sobre quê? E ele voltar para ler, o seu texto não estava claro. Não estava claro, porque se estivesse claro, na primeira leitura, ele já teria percebido. Tá? Então você tem que melhorar, nesse sentido, a clareza do seu texto. Pense nisso, busque sempre a clareza, certo? O papel é branco, então você não pode enegrecê-lo com ideias que não estão claras, beleza? Agora o que você tem que fazer? Entender como fazer a introdução e o seu texto já está finalizado e pronto para uma prova. Continue estudando conosco, startando, força!